Daniel capítulo 3, versículo de 8 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos para que a palavra do Senhor encontre guarida na mente, na alma, no coração de tantos quantos estão ao alcance da minha voz. E assim, Senhor, repreenda todo espírito que conspira para que isto não aconteça. Que sejam calados, emudecidos, impedidos de exercer o seu poder para influenciar, para constranger, para oprimir. Mas que pela ação do Teu Espírito Santo, aplicado ao contexto pessoal e particular de cada um de nós, a palavra do Senhor venha produzir renovo ao entendimento para a transformação da realidade, de modo a experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é que sejamos abençoados e nos tornemos instrumentos da Tua bênção para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, assim seja, Senhor. Amém. Sadraque, Mesaque e Abdinego, nomes que Nabucodonosor deu a 3 jovens que foram levados cativos de Israel e que eram servos do Deus vivo. Eram companheiros de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdinego, apesar do nome que lhes foi dado, não se tornaram como aqueles que eram cidadãos da Babilônia. Eles não se deixaram corromper, mesmo quando o rei, sendo eles de uma origem mais privilegiada em Israel, por certo eram universitários na sua terra, talvez já formados, mais estudiosos, e que foram poupados exatamente por terem este perfil e levados para a Babilônia para serem preparados para, no futuro, se tornarem representantes do imperador e participantes na administração, no gerir da coisa do reino. De fato, eles são colocados numa posição privilegiada porque se mostram aptos para isso. Eles são testados, recebem um ensinamento de ciências que lhes não era possível lá na sua terra, que estava relacionado aos contextos próprios daquele império. Capacitados, eles agora são colocados como administradores em algumas áreas, em algumas regiões muito importantes no Império Babilônico. Assim como Daniel, que foi colocado como o governador entre os governadores, sendo ele judeu, assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles não se corromperam, eles não se deixaram levar pela influência da riqueza, do luxo. Eles não se deixaram levar por terem se tornado aqueles que estavam, inclusive, muito acima dos seus compatriotas judeus que agora eram ali escravos naquela terra. Não. Eles permaneceram fiéis ao Senhor. Eles permaneceram comprometidos com os princípios e valores de Deus recebidos pelos seus pais e pelos seus líderes religiosos. Eles continuaram comprometidos e fiéis à palavra de Deus. E eles estão sendo bem-sucedidos. Estão realizando a obra ali que lhes foi confiada pelo imperador Nabucodonosor. Mas eles despertam
a inveja de outros. Meu irmão, minha irmã, quando um crente é colocado numa condição, numa posição de destaque em meio à sociedade, ele vai despertar a raiva de outros. Ele vai despertar o ciúme, ele vai despertar a inveja. Ele não precisa fazer nada contra ninguém. O fato dele ser quem ele é, incomoda. O fato de ter a presença do Espírito Santo de Deus com ele, gera desconforto. Sadraque, Mesaque e Abdenego, por causa disso, são alvo de uma conspiração. Eu não sei quanto a você, se você já não viveu isso. Eu me lembro de ter recebido a oportunidade para trabalhar numa indústria. Eu tinha 18 anos de idade. E havia uma vaga na indústria para controle de qualidade da área de produção. Tudo aquilo que era produzido precisava passar por um controle de qualidade, ou durante a produção precisava passar por um controle de qualidade, para que esse controle de qualidade aferisse que o produto que estava sendo produzido fosse dentro da especificação que o cliente esperava. Era um cargo de confiança, era um cargo importante. E eu fui indicado para participar da entrevista nessa seleção para esse cargo. Várias pessoas foram indicadas também. Os funcionários tiveram a oportunidade de indicar quem eles conhecessem. E por causa disso eu fui indicado. E eu fui escolhido. E assumi aquela posição. E já no primeiro dia, eu conheci a pessoa que mais me antagonizaria naquela empresa. Era uma mulher, chefe do departamento pessoal, que tinha um relacionamento de uma certa intimidade com aquele que seria o meu chefe geral. Mas apesar dela ter esse relacionamento com ele, a última palavra para a escolha daquela pessoa que ocuparia aquela posição era do diretor geral. Porque a posição era uma posição de muita gravidade, de importância, de seriedade. E o escolhido fui eu. Eu não entendia por que aquela mulher, ela me ogerizava, por que ela me tratava com tanta ignorância, por que ela era tão ríspida comigo, por que ela fazia caras e bocas quando eu tinha que me dirigir a ela. Por que a mesa, quando nós sentávamos no horário do almoço, se eu sentasse próximo dela, ela pegava o prato, levantava e ia para outro lugar. E depois eu fui saber, conversando com alguém, já depois de um certo tempo na empresa, que aquilo tudo é porque ela queria que uma pessoa do relacionamento dela que ela tinha indicado ocupasse aquela vaga. Eu não fiz nada contra ela. Mas havia outras questões que estavam envolvidas ali. E essas outras questões tinham a ver com honestidade. Eu não compactuava com coisas erradas. Eu não participava de coisas erradas. E naquela posição que eu ocupava, coisas erradas poderiam ser feitas para meu benefício e benefício de pessoas outras. Mas eu não aceitava. Na verdade, eu arrumei sérios problemas. Porque a empresa comprava matéria-prima que vinha de jazidas minerais. E caminhões chegavam carregados com aquelas pedras. E uma das coisas que era responsabilidade do controle de qualidade da produção era se certificar que a matéria-prima que estava chegando era de qualidade para atingir o propósito daquilo que a empresa produzia e para quem vendia. E durante um tempo, era uma determinada pessoa que fazia isso, mas quando eu assumi para mim também essa responsabilidade. Até o dia que eu descobri por que tudo isso acontecia assim, errado, e por que havia tanta animosidade contra mim. É porque eu já tinha rejeitado 2 caminhões de matéria-prima, todos, que vinham de outro estado. E o caminhoneiro pegou matéria-prima que estava ali, aquele carregamento, foi do outro lado da estrada, porque a empresa ficava numa estrada, e jogou todo ele lá, descarregou todo lá, porque ele só foi pago para entregar o material até ali. E a empresa não recebeu, porque eu não aceitei a matéria-prima. Ela estava fora da especificação. Por cima eram pedras que estavam próprias para aquilo que se esperava, mas por baixo era tudo refúgio.
E eu não podia aceitar aquilo. E por conta disso, dentro da empresa, eu encontrei seríssimos problemas. E pessoas conspiraram para mim sair dali. Eu não sei se você já passou por alguma coisa assim. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se você está vivendo isso, persevere, permaneça. Porque ainda que você seja injustiçado pelos homens, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Sadraque, Mesaque e Abdinego permaneceram fiéis ao Senhor. E Nabucodonosor, na sua vaidade, tendo alcançado uma posição tão elevada, conquistado tantos reinos, ele, na sua vaidade, mandou fazer uma estátua de ouro em homenagem a si mesmo. E ordenou que quando aqueles instrumentos todos fossem tocados, todos, onde estivessem, parassem o que estivessem fazendo e se ajoelhassem na direção daquela imagem. Se estava em uma outra cidade, ajoelhava na direção da cidade onde estava a imagem e ali ficassem quietos enquanto as músicas ou a música estivesse sendo executada. Era uma atitude de veneração ao Deus Rei Nabucodonosor. Mas Sadraque, Mesaque e Abdinego não ficavam, eles não se ajoelhavam, porque a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não te encurvarás a elas, não lhes prestarás culto. E aquilo era exatamente isso, culto a uma divindade humana, a uma imagem criada para uma divindade que era o próprio rei. E eles não se corromperam com isso. Foi o álibi que aqueles que estavam incomodados com a existência deles ali precisavam para tirá-los de campo. Foram até Nabucodonosor e denunciaram: ó rei, o senhor tem 3 camaradas que fazem parte do teu time de administração, mas eles são traidores, porque eles não veneram a tua imagem. Eles não obedecem a tua ordem, sob risco de morte. Se eles não obedecem ao Senhor, sob risco de morte, para adorar a imagem que o Senhor estabeleceu, imagina o que eles estão fazendo, uma vez que são governadores dentro das províncias da Babilônia. Nabucodonosor recebe essa denúncia. Ele chama os 3 e os ameaça de morte. Se vocês não fizerem, vocês vão morrer. Sadraque, Mesaque e Abdinego diz para eles, com todo respeito, observa isso, eles não faltam ao respeito com o rei. Eles dizem: senhor rei, só tem um problema. A gente não faz isso não é porque não respeita o senhor. O senhor é o nosso rei. Mas nós não podemos fazer isso porque nós não podemos desonrar o nosso Deus. O senhor não é Deus, o senhor é um ser humano. Aquela imagem, como a imagem de qualquer outro Deus, é vaidade humana. Existe apenas um único verdadeiro Deus, é o nosso Deus. E conquanto o Senhor tenha ido até a nossa terra, destruído o nosso povo, e trazido cativo a nós e muitos outros, como escravos para essa terra, o Senhor só fez isso porque nós ofendemos o nosso Deus lá, e o nosso Deus nos deixou por nossa conta, porque é assim que acontece, meu irmão, minha irmã. Quando o homem quer andar pela sua própria conta, Deus diz: ok, você tem livre-arbítrio. Deus não quer ninguém vaquinha de presépio. Deus não quer crente robô. Deus não nos fez para darmos a Ele adoração automática, obrigatória. Por isso que a palavra do Senhor diz que o culto que agrada a Deus é o culto da razão. Aquele que sabe o que está fazendo, sabe a quem está cultuando, sabe como deve adorar e está adorando de forma condizente. Porque o ama, sabe quem Deus é. Deus não quer robôs. Ele não nos fez assim. E Satanás, sabendo disso, ele investe para que nós façamos errado. Não precisa rejeitar Deus, basta não fazer do jeito certo. Porque não é de qualquer jeito que a gente pode adorar a Deus e Deus recebe. O sacrifício que Ele fez para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna foi grande demais, foi grave demais. Jesus Cristo padeceu naquela cruz, Ele morreu sob o peso do pecado do mundo inteiro. Logo Deus não vai aceitar uma adoração de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas Ele não aceita religiosidade. Quantos são aqueles que estão indo para as igrejas para dar a Deus um culto, mas saem dali, continuam fofocando, falando mentira, realizando pecados, ofensas à santidade de Deus? Deus não recebeu nada.
entregou a oferta, devolveu o dízimo, mas Deus não recebeu nada. Porque o culto que adora a Deus, agrada a Deus, é o culto da razão, da sinceridade, da consciência. Sadraque, Mesaque e Abdinego sabiam adorar a Deus. Eles eram fiéis, eles não negociavam princípios e valores de Deus. Irmãos, Satanás o tempo todo está usando alguém para nos oferecer alguma coisa para nos corromper. É um colega na escola. Ainda ontem eu estava contando para Beatriz uma situação que eu vivi quando garoto. Porque eu era muito acanhado, quando eu vim do interior para cá, eu não tinha muitos amigos, colegas, eu era muito acanhado. Mas tinha um garoto na escola que se tornou meu amigo, porque assim como eu, ele era. E a gente se identificou com isso. E nós nos tornamos muito amigos. Eu ia à casa dele, ele morava lá em Rosa dos Ventos, em Nova Iguaçu, que naquela época era roça. E a gente brincava, ele ia na minha casa, e a mãe dele era uma mulher sozinha, cuidando dos 2 filhos, trabalhadora, uma mulher muito sofrida, muito sacrificada. E fizemos uma amizade grande, minha mãe também se envolveu nesse relacionamento, e as famílias também passaram a ter um relacionamento por causa de nós, filhos. Mas aí passou aquele ano, veio o ano seguinte. E como todo fim de ano eu ia para a casa dos meus avós, lá em Campos, eu passei 2 meses, quase 3 fora, aquela época de férias. E quando voltamos na escola, aquele meu colega, que ele era bem mais alto que eu, ele quase 2 palmos mais alto que eu, mais compridão. Aquele garoto, e eu cheguei 15 dias depois, que ainda me atrasei um pouco lá nas férias. Quando eu cheguei, naquela época a gente fazia formação para entrar, a formação para entrar depois do intervalo e a formação para ir embora para casa. Você lembra disso? Cobrir, sentido, cobrir. Lembra disso? E nessa formação, os mais altos ficavam na frente e os menorzinhos lá atrás. Eu nunca entendi por que disso, mas era assim. E eu era aquele cara pequenininho, né? Até os 16 anos eu cresci muito pouco. E aquele meu colega vinha logo na minha frente. E aí tinha um grupinho de garotos, que eram aqueles que no tempo de hoje vocês chamariam de descolados. E eram aqueles que não queriam saber de estudar, viviam pulando o muro da escola para gazetar a aula, fugindo da aula, fugindo da escola. Fumava no banheiro. Eram os caras rebeldes que faziam, sabe, aqueles que pareciam que eram os caras. Os descolados. E eu percebi que aquele meu colega agora, eu já tinha observado isso, ele estava de muito relacionamento com aqueles garotos. E quando a gente estava ali, eles começaram a me zoar. Porque eu era daqueles garotos que na escola tem dificuldade para relacionamento social. E são aqueles que mais são zoados. São aqueles que sofrem o bullying. Não é assim? E eu ainda tinha contra mim o fato de eu ter uma cabeça avantajada, um cabelo lourinho e lisinho e cortado Chanel. Parecia um capacete. Pronto. É tudo o que precisava. Eu era bom aluno, um dos melhores da minha sala. Minhas notas eram sempre excelentes. Meu irmão querido, se eu quero falar com os adolescentes agora aqui, se você é um bom aluno, você é estudioso, você tira boas notas, você sempre vai despertar a ira, a raiva, a inveja, o ódio de incompetentes. Eles são incompetentes e sabem disso, mas em vez deles quererem se tornar como você, eles vão odiar você. É por isso que zoam você, é por isso que colocam um apelido em você, é por isso. Se você é crente, então, o bolo está feito. A torta está preparada para a festa. E perturbaram aquele menino. Falei, e aí? Olha só, para ser da parte da gente aí, não pode ter participação com os fulanos assim. Aí falou uns nomes lá que eu não posso dizer. Inclusive igual a esse que está aí atrás de você. E a gente sabe que você é muito ligado com ele. Mas agora a gente quer saber se você está mesmo a fim de ser da parte da gente, da nossa turma. Se você é, então, dá um soco na cara dele. E eu cá comigo olhando, falando assim, ele não vai fazer isso, ele é meu amigo. Nós tínhamos ficado 3 meses praticamente sem nos falar. Ele não vai fazer isso. Ele é meu amigo. Só que no período de férias, é quando as escolas também faziam uma coisa que não vejo as escolas fazendo muito isso hoje, que era o período de recuperação.
Então, alguns alunos que não tinham ido muito bem em algumas matérias, tinham a oportunidade, no período de férias, estudar, fazer prova, e se passar, não ficava reprovado. E aquele meu colega não tinha ido muito bem em uma determinada matéria, ele ficou. E adivinha quem estava lá junto com ele? Toda aquela galerinha. Então, quando eu volto agora, eu encontro esse ambiente. E aí, eu estou aqui dizendo, não, ele não vai fazer isso, ele é meu amigo. Mas eles perturbaram. Sabe aquela coisa instigando? Até que ele virou e mandou aquele soco no meu rosto. Irmãos, o impacto da minha decepção, da minha estupefação, foi tão grande que eu não senti nada. E aquilo até me deixou surpreso. Falei, rapaz, soco não dói não. Porque eu não estou sentindo nada. É que a dor dentro de mim, na minha alma, era tão grande que o físico, a dor física. E por que é que aquele rapaz se perdeu desse jeito? Porque sendo um garoto de uma realidade social inferior, em termos de condições, desejou fazer parte daquele grupo, que era o grupo respeitado entre os outros garotos todos, que tinham medo deles, temor deles, e eram os caras, os descolados, e ele quis fazer parte dessa turma, e se sentir aceito, e para ser aceito, ele teve que fazer isso. Irmãos, parece uma historinha bobinha, falada para tantos adultos que estão ouvindo, além de jovens, e você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver comigo? Quantas são as situações que você tem vivido? Em que você, para ter ou para pertencer, você tem que comer do mesmo alimento que eles comem. Você tem que fazer o mesmo que eles fazem. Você tem que beber a cerveja que ele bebe. Sadraque, Mesaque e Abdenego não faziam isso não. E por causa disso eles despertaram a raiva daqueles que estavam ali desejosos de vê-los longe. O sucesso deles incomodava. O sucesso deles afrontava. Nabucodonosor então chama e diz, vocês vão morrer se não fizerem. Ele diz, com todo respeito, diz, ó rei, saiba o Senhor que nós somos fiéis ao nosso Deus. Nós só estamos aqui na condição que estamos, porque nós temos sido fiéis ao nosso Deus. Nós só viemos para essa terra como escravos, porque nossos pais não foram fiéis ao nosso Deus. Mas nós vamos ser fiéis ao nosso Deus. Saiba, ó rei, que não é por desrespeito ao Senhor, não. É por respeito ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que está acima de tudo e de todos. Se o Senhor quiser nos mandar para a morte, o Senhor fique à vontade. Mas nós temos convicção que o nosso Deus é tão poderoso, que se Ele quiser, Ele impede que a gente morra. Mas se Ele não quiser, nós morreremos. Mas não vamos negar o nosso Deus. Eles tiveram coragem porque eles temiam a Deus. Você conhece a história? Eles são levados à fornalha, são jogados na fornalha. Aqueles que jogaram morrem porque não suportam o calor, mas eles entram na fornalha e eles não são queimados. E o Senhor Jesus vem e anda com eles na fornalha. E Nabucodonosor vê que agora tem 4 lá dentro, mas não eram 3 que foram jogados, e pede que eles saiam, e eles saem, e nem a sua roupa queimou. E Nabucodonosor fica impressionado. E manda jogar na fornalha. Quem não queria ir para lá? Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, temiam ao Senhor. A coragem deles era por causa do seu temor a Deus. Amados, nós estamos caminhando para tempos sombrios para a Igreja de Jesus Cristo aqui no Brasil. Quando teremos nossa fé colocada à prova mais uma vez na história da humanidade. Ouça isso, igreja. Estamos caminhando para um tempo grave e extremamente sombrio. Satanás sempre levantará alguém e alguns que amealharão o poder e passarão a perseguir a igreja para calar a sua voz. E por que eles fazem isso? Porque o espírito de Caim continua agindo em quem encontra lugar no coração. Qual foi o problema de Caim? Por que ele cometeu tão terrível e abjeto crime, assassinando seu irmão Abel? Ora, o problema dele deveria ser com Deus. Ele e seu irmão Abel resolvem apresentar a Deus uma adoração. Ele traz do fruto do seu trabalho a oferenda da adoração, e Abel traz do fruto do seu trabalho a oferenda da adoração. Abel oferece o melhor para Deus, e Deus recebe.
se agrada. Mas de Caim, Deus não recebe, rejeita. Caim deveria ficar zangado, era com Deus. Caim deveria ter tido problema, era com Deus. Mas como eu vou ter problema com aquele que eu não posso contra ele? Caim, ele se volta contra seu irmão Abel. E por que é que Caim se volta contra Abel? Por causa da inveja. E por quê? Porque Abel lembrava que ele, Caim, era um fracassado por causa das suas inclinações para o mal. E por isso ele não alcançou a aprovação de Deus. O problema de Caim era com Deus, não era com Abel. Mas Abel, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo, o só existir despertava o ódio de Caim. Porque toda vez que Caim olhava para Abel, Caim lembrava que Deus o rejeitou por causa de quem ele era. Em vez de se transformar e se tornar como Abel, Caim preferiu resolver o problema dele, assassinando o seu irmão, tirando o seu irmão da sua vista. Amados, nós não precisamos fazer nada contra ninguém. Se somos cristãos verdadeiros e fiéis ao nosso Deus, o só existirmos é suficiente para levar aqueles que desejam o poder a qualquer custo, por estarem sob a influência de Satanás, desejarem a nossa destruição. Porque é que os nazistas quiseram erradicar o povo judeu da face da terra. Porque é que existem aqueles que querem que os judeus, sejam eles crianças, mulheres grávidas, velhos, idosos, todos morram. Porque o sucesso dos judeus incomoda. E por que incomoda? Porque eles, ainda que não crendo em Jesus como o único, eterno, suficiente Salvador, o Messias prometido por Deus, são o povo que permanece honrando a Deus, como eles foram ensinados por Moisés. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aquele que não crê em Jesus, aquele que não ama Deus, aquele que é ateu, mas ele é honesto, a mão de Deus é sobre ele para guardá-lo. Sim, por quê? Porque é promessa de Deus. Ele não vai para o céu, ele não vai morrer e viver a eternidade com Deus, mas ele está vivendo nessa terra, vivendo de forma honrada, sob princípios e valores, que foi Deus que estabeleceu, ainda que ele não acredite em Deus. Mas se você é um cristão, se você é um crente de Jesus, se você é um filho de Deus, que remido no sangue de Jesus, foi tornado filho de Deus, só o existir faz de você ser um obstáculo para Satanás. E Satanás, para realizar qualquer coisa nessa terra, ele precisa usar pessoas, e pessoas que se colocam à disposição dele. Amados, nós estamos caminhando para tempos sombrios, que foram profetizados pelo Senhor Jesus. Ouça Jesus em Mateus capítulo 24, versículo de 4 a 14. Pode colocar ali, filha. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início de dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ele está falando daqueles que dizem temer a Deus. O amor de muitos esfriará. Mas, você pode ler bem forte comigo? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Nós estamos vivendo a era do 5G. Você sabe o que significa isso? O evangelho do Senhor está chegando a tudo quanto é lugar na face da terra. Irmãos, se preparem, o tempo está chegando. Se Jesus voltará na minha geração, eu não sei. Eu só sei que no que depender de mim, ele não será negado. E eu não ouvirei da sua boca quando estiver com ele no dia do juízo. Para longe de mim, Cláudio, porque eu nunca te conheci. Você só usou meu nome porque você quis prevalecer sobre as coisas. Você quis ter posição. Você quis ser respeitado. Você gostava de que as pessoas te respeitassem pela liderança que você exercia. Mas eu nunca te conheci. Eu conhecia teu coração. E sabia que você não era sincero. Você não era capaz de dar a sua vida pela fidelidade. Meu irmão, você é capaz de dar a sua vida por fidelidade ao Senhor?
Tem gente que pensa assim, não, eu morrer pelo Senhor, você não precisa ser levado a uma posição como Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Tem muito crente que está negando ao Senhor, sem ter a sua vida ameaçada de morte. Tem muito crente negociando princípios e valores de Deus, por causa de posição social, por causa de dinheiro, por causa de relacionamento. Eu não quero ouvir do Senhor, nunca te conheci. Pois ele declarou lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 a 39, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Você tem negado Jesus, meu irmão, minha irmã? Porque negar ao Senhor Jesus, a gente nega quando a gente diz para a carne, satisfaça esse desejo sexual. Eu já ouvi de crente dizerem assim, mas a tentação foi forte demais, pegou muito pesado. Eu estava carente, porque não estava com Deus. A palavra do Senhor diz, sejam vigilantes, o vosso adversário, o diabo, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Qual é o papel do crente? Se manter vigilante. Como é que um crente se mantém vigilante? Lendo e estudando a palavra de Deus, desenvolvendo disciplina espiritual com a oração, meditando na palavra de Deus. Mas está cheio de crente aí praticando oponopono. Está cheio de crente aí praticando princípios filosóficos do Seixenoê. E se dizendo cristãos. Está cheio de crente por aí que é crente, mas negociando os princípios e valores da palavra de Deus e não sendo honesto. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quantos crentes há por aí que estão roubando de Deus a adoração e a fidelidade? Não precisa estar com uma arma na cabeça dizendo, se você disser que é cristão, você vai morrer agora. Não estão. E estão negando o Senhor. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas eu tenho uma situação difícil, eu estou com um problema, eu estou com desemprego, e isso justifica cometer o crime, cometer o pecado? Ou é Deus, Senhor, na minha vida, ou não é. Mas eu procurei a minha igreja, e lá na minha igreja ninguém fez nada, o pastor não fez nada. Então sai desse lugar, porque esse lugar não é a igreja de Jesus, e vai para uma igreja de Jesus. Mas então por que estava naquela igreja? Por causa da pregação lá. A pregação lá é, Deus pode, Deus vai resolver. Segura que a bala caia, corre que a bola rola, olha Deus aí, olha o anjo aí. Deus só não usa a igreja e nem o pastor para abençoar o crente que precisa. E aí o crente se sente justificado. Botei o gato na light, botei o gato na água, botei o gato na... É tanto gato, meu Deus. Por não devolver o dízimo ao Senhor, por não adorar. E como diz a palavra do Senhor, um abismo vai chamando outro abismo, e quando vê a pessoa está toda enrolada, enredada, ela quer sair daquilo, já não consegue, não sabe nem como. E como não abre a boca e não reconhece o seu pecado, vai só de mal a pior. Para quando chegar na eternidade ouvir do Senhor Jesus, mas eu nunca te conheci. Você acha mesmo que Sadraque, Mesaque e Abednego, que não me negaram, você acha mesmo que Pedro não me negou e foi morto? Você acha mesmo que Paulo não me negou e foi morto? Você acha mesmo que eu vou aceitar você que me negou? E não passou pelo que eles passaram? Ele continua dizendo, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, vim trazer espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Por que Jesus está dizendo isso? Porque aqueles que se convertem ao senhorio de Cristo Jesus vão começar a incomodar quem não é. Agora, ele antes falava palavrão como todo mundo na casa dele. Agora, ele, por estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele sente constrangimento e não fala. E começa a se sentir incomodado por causa daqueles que falam. Então ele chega para o pai e diz, pai, cara, aí... Vamos dar um tempo aqui, falar palavrão, é muito palavrão. Vamos... E aí ele vai criar confusão no relacionamento. Por quê? Qual é a sua, rapaz? Até um dia desse você estava falando palavrão também, só porque agora é crente, agora você é o santinho, é o santarrão. É disso que Jesus está falando.
A nora ouvia as fofocas da sogra em relação à outra nora e participava porque era legal, porque afinal de contas ela estava aqui, opa, eu e a sogra, que legal, e a outra lá que se vire. Agora ela se converteu, ela sabe que isso é maledicência, isso é fofoca, isso é feitiçaria. Ela não aceita mais. Aí quando a sogra vem fazer, minha sogra, querida, minha sogra amada, quero pedir um favor, senhora. Olha só, eu aprendi na palavra de Deus, lá, é Jesus dizendo, lá em Mateus 18,15, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti ele só, se te ouvir, ganhar seu irmão. Eu quero pedir à senhora, se a senhora tiver alguma dificuldade lá com a minha cunhada, vai lá conversar com ela, não traz para mim não, porque Deus não se agrada disso. Agora, porque é crente, agora é a santinha, ainda fica dizendo que eu sou pecadora. Pronto, arrumou o problema. É disso que Jesus está falando. E ele continua dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quantos pais estão aí, mandando os filhos para o mundo, não querendo fazer isso. Por quê? Tem tanto medo do filho ir para o mundo, que não dá disciplina, não dá limite, mas também não dá exemplo. Quantos pais estão por aí, passando a mão na cabeça do filho, vendo ele fazer as coisas erradas, não disciplina, não dá limite, como Deus manda. Não, porque os psicólogos disseram, sabe, que traumatiza. Ei, desde quando o psicólogo tem a verdade? A verdade é Deus. É a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito de ensinar a criança? O problema é que muitos pais querem ensinar a criança com a vara, entendendo, mas está escrito lá, não tira a vara da correção, então dá a vara nas pernas das crianças. Não é isso. Vara é disciplina, não é agressão. Vara é limite. Mas o pai quer dar limite, mas não se apresenta como pai. A criança não tem o pai para jogar futebol com ele na pracinha. A criança não vai andar de bicicleta com o pai, porque o pai não está presente, o pai tem que ir para o futebol dele. A mãe não tem tempo, porque a mãe tem que estar no salão. E os filhos ficam com vovô e vovó, que é papai e mamãe com açúcar, que não dá limite mesmo. Via de regra. Graças a Deus tem exceções. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quantos filhos no chamado Dia das Mães, que foi estabelecido para ser no domingo, que é dia do Senhor, deixa de ir o templo para ser igreja de Cristo e cultuar e adorar a Deus, para ficar com a mamãe, para ficar com o papai. E ainda leva para restaurante. No Dia das Mães, minha mãe não põe a mão na cozinha. Vai você para a cozinha. Por que tem que levar para o restaurante? Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quantos pais se endividam para dar festa de aniversário para filho, mas nunca deu de si, de modo significativo, em ação de graças a Deus, pela bênção de ter tido um filho, e honrando ao Senhor com a sua oferta de adoração. Deu comida para quem tinha comida em casa, deu bebida para quem tinha bebida em casa, porque isso satisfaz a vaidade. Não, eu queria ter, não pode. Não, é pecado ter um momento ali, é pecado você fazer e não me convidar. Mas é pecado fazer sem você fazer, pelo menos, igual para Deus, não é? Sim ou não? Não. Quer dizer que você faz igual para os homens, fazendo para Deus. Qual é a primazia de Deus nessa realidade? Ou Deus está em primeiro lugar, e aí Ele deve ser o excelente e o melhor? Ele diz, a minha glória eu não divido com ninguém. E o pastor é contra a festa. Você acha? Dá uma e me convida para ver se eu não vou, como, bebo, rio, vou bater papo. Eu? Vou. Fico chateado quando não me convidam, depois fico sabendo. Deram festa e não me convidaram. Por que será que não me convidaram? É porque o pastor prega e diz, se você dá festa e dá dinheiro para os outros, paga tudo para os outros, mas você não deu para Deus, Ele sabe quanto eu ganho de oferta de dízimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não fico pegando o livro de ofertas e de dízimo da igreja, para saber, peraí, fulano deu uma festa de aniversário filho dele, deixa eu ver quanto de dízimo entregou esse ano, deixa eu ver quanto de oferta. Eu vou fazer isso? Faço não, querido. Faço não. Isso é entre você e Deus. Uma coisa eu sei quem prospera, porque recebe a bênção de Deus. Eu sei quem prospera, porque Deus está em primeiro lugar na sua vida. Eu sei quem prospera, porque é alguém que não negocia princípios e valores de Deus. Eu sei quem prospera, é alguém que sabe quem é Deus e o coloca em primeiro lugar na sua vida.
Jesus conclui dizendo: e quem não toma a sua cruz e me segue, e não me segue, não é digno de mim. O que é tomar a minha cruz e seguir o Senhor? Eu estou num casamento que, por minha escolha, errei. Ou eu não errei, mas a pessoa resolveu ser uma pessoa que não quer um relacionamento comigo, que deveria ser. Jesus escolheu 12, dentre os 12 tinha um que era traidor, e o traiu. Mas ele diz: você casou, meu filho? Você fez uma aliança? Na tua aliança estava escrito lá e você falou: até que a morte nos separe. A minha palavra diz que a menos que haja adultério, não tem divórcio. Mas o que os crentes estão fazendo? Ouvindo o mundo que diz: não está legal, é melhor separar e viver. Por quê? Porque não quer fazer a sua parte para ver mudança. Não quer fazer a sua parte para ter transformação. Só quer que o outro se transforme, mas não quer ser transformado. Vive de mimimi. Jesus disse: a tua cruz, me segue. Vai chegar um momento que isso aí vai acabar. Vai durar mais 15 anos, vai durar mais 20 anos, vai durar mais 40 anos, mas vai acabar. O mundo diz: o quê? Não, isso é discurso de uma pessoa que é radical, que é fundamentalista. Em que mundo esse pastor está? Eu estou no mundo, mas eu não sou dele. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. É isso. As pessoas ficam aceitando, e tantos crentes estão por aí aceitando, a saída mais fácil, com menos dor e tristeza. Vamos tomar um instante. Não, esse negócio de obturar dente. Não, vamos lá e arranca logo de uma vez, porque assim a gente resolve. Resolve, mas fica banguelo. Depois gasta uma grana preta fazendo uma dentadura, que vai machucar a gengiva. Ou gasta uma grana muito pior, fazendo um implante. Porque não cuidou da dentição. Jesus conclui dizendo: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quantos crentes estão dispostos a perder a sua vida por causa de Jesus? Quantos pais estão perdendo a sua vida por causa de Jesus, para que os seus filhos vivam um tempo e uma realidade diferente, melhor, com honra, com integridade? As pessoas estão procurando uma religião que acalenta e engana com uma mensagem de autoajuda, que massageia o ego, dizendo que Deus fará tudo, resolvendo todos os problemas que foram causados pela pessoa ou pela humanidade na qual ela está inserida como vítima, e que pelo fato de dar ofertas e entregar dízimo, Deus resolverá as mazelas e fará a pessoa vitoriosa sobre todas as adversidades sem que ela faça nada. Não, vem aqui, eu vou orar, e não precisa ter fé não, a minha fé, eu sou um homem de Deus, a minha fé vai mover o braço de Deus em seu favor. Isso é mentira. Mas está cheio de gente abarrotando esses lugares que pregam essas mentiras. Por quê? Porque eu quero uma solução que não me custe nada. Não, eu fui lá, entreguei, eu dei meu carro de oferta. Isso aí é nada, você não entregou sua vida. Você entregou o carro para a igreja, Deus não recebeu aquilo. Você barganhou com Deus para Deus fazer. Deus quer a sua vida, Deus quer teu caráter, Deus quer a tua personalidade, Deus quer quem você é, para ser transformado, para ser quem Ele quer que seja, para louvor da glória dEle. Deus nos quer, porque Ele foi quem nos criou. Mas quantas pessoas estão por aí vivendo uma vida cristã, meia boca, não tem aliança com Cristo, não tem aliança com a igreja. Eu não preciso da igreja, não precisa. Jesus diz que a igreja dele seria fundamentada na verdade que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Senhor. Se Ele é Senhor da vida do crente, o crente não tem vida. Ele vive como o apóstolo Paulo. Agora a vida que eu agora vivo, eu não a vivo mais na carne, eu vivo na fé do meu Senhor. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas os que verão a Deus, amados, são os que buscam transformação da realidade terrena mediante a sua postura diante do que é errado,
escolhendo o certo, ainda que correndo risco de vida, por crer que seu lugar definitivo não é aqui e que o amanhã é fruto do que se planta hoje. E por isso, estão empenhados em construir o reino de Deus aqui na terra, levando o senhorio de Cristo àqueles que estão ignorantes a respeito da verdade. Pois quanto à eternidade, se está salvo por ter recebido de Deus o favor que não mereceu em Cristo Jesus, que nos salvou, aleluia, vai viver a eternidade com o Senhor. E aí? Você tem negado a Jesus? Pensa aí. A igreja do Senhor está por viver dias terríveis. E estamos sob ameaças terríveis em nossa nação. Dependendo do que aconteça por esses dias lá em Brasília, nós iremos ver muitos homens de Deus sendo presos. Nós iremos ver muitos homens de Deus sendo processados. Ou nós veremos quem é e quem verdadeiramente não é comprometido com Deus, porque vai negociar sua vida. Quantos serão aqueles que estão por aí subindo os púlpitos das igrejas hoje e verdadeiramente têm disposição para viver e fazer o que Sadraque, Mesaque e Abdenego fizeram? Quantos são os crentes que estão por aí que verdadeiramente têm comprometimento com Deus para fazer e viver o que Sadraque, Mesaque e Abdenego viveram? Eles podiam ter morrido naquela fornalha, eles estavam prontos para isso. Eles disseram para Nabucodonosor: saiba, ó rei, que ainda que nosso Deus não nos queira livrar, nós não vamos nos curvar à tua imagem, não. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Ah, meus irmãos, a razão pela qual nós estamos vivendo um tempo de tanta insegurança, de tanta maldade, de tanta criminalidade, de tanta deturpação de valores, quando a gente vê que não há, naqueles que seriam referenciais da justiça, mas a manipulação para o poder, exercício do poder. E nós estamos perigando caminhar para uma realidade extremamente grave. Ou nós nos voltamos para Deus para viver sob o senhorio de Jesus Cristo, ou nós nos arrependemos de sermos omissos e pecadores, e buscamos viver em santidade, na comunhão com o Espírito Santo de Deus, no conhecimento de Cristo Jesus, pela sua palavra, a Bíblia Sagrada, e testemunhando com nossas atitudes e palavras, para provocar esse agir de Deus para a nossa vida. Ou Nabucodonosor está prontinho para entrar em Jerusalém e destruir tudo. E lá estão Jeremias e outros profetas alertando o povo, alertando as lideranças, mas o povo está na vida, deixa me levar, a vida leva eu. Não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus. Então Nabucodonosor entrou, arrebentou com tudo, botou fogo, matou um monte de gente. E ainda levou Sadraque, Mesaque e Abdenego cativos. Mas porque Sadraque, Mesaque e Abdenego eram fiéis a Deus, ainda que sendo arrancados da sua terra e levados para a Babilônia como escravos, não foram como qualquer escravo. Foram com o seu valor reconhecido e colocados numa posição de destaque. E todas as vezes que Deus coloca alguém que o ama e o serve em posição de destaque, vai despertar a ira, o ódio de Satanás através de alguém. Porque Satanás não pode fazer nada na terra sem usar as pessoas. Se você está sofrendo perseguição, opressão, fique feliz por isso. Porque significa que você é um agente de Deus que está incomodando o inferno, as forças infernais. E embora o inferno ainda não tenha sido inaugurado, mas já está pronto, essas forças malignas que conspiram contra a igreja do Senhor estão agindo. Mas você pode dizer: não será assim comigo.
Eu serei um agente de Deus que fará a diferença. Porque, irmãos, nada está perdido. Tudo pode ser diferente. Porque a promessa do Senhor é: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e arrepender dos seus pecados, voltar para mim a sua face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Você está disposto a dar a sua vida pelo seu filho? Você está disposto a dar a sua vida pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe? Você está disposto a dar a sua vida por amor a Deus?